Hoje é dia de falar da saúde da mulher. A grande maioria dos médicos concorda que os benefícios da reposição hormonal são bem maiores que os riscos quando bem indicada e na ausência de contraindicações. Por segurança, recomenda-se cuidado na indicação de reposição às mulheres que já tiveram câncer de mama, sangramento sem motivos e infartos. Afinal, reposição hormonal é a principal indicação para o alívio dos sintomas da menopausa? Isso é o que vamos descobrir no programa Em Discussão Saúde de hoje. Conosco estão o endocrinologista, Dr. Danilo Bianchini. Aqui com a gente também, doutora Mariana Rosário, ela que é ginecologista. E o psicólogo Moisés Luz. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Vamos começar do começo? Primeira coisa que eu vou perguntar, vamos aqui para a nossa ginecologista. O que é menopausa? A menopausa é o marco da última ovulação da mulher, né? O termo menopausa, todo mundo acha que menopausa inclui todos os sintomas e tudo mais, né? Mas a menopausa é só o último dia que ela menstruou pela última vez na vida dela e acabaram todos os óvulos, toda a reserva de óvulo do corpo dela. A gente nasce com um número X de óvulos. Já nasce com esses números, com esse número calculado dos óvulos. Exato. E com o decorrer dos anos a gente vai menstruando e vai perdendo alguns óvulos a cada ovulação, até terminarem todos os óvulos que a gente tem como reserva. Esse término é a menopausa. Tem um nome, se chama menopausa. Exato. O início desse ciclo também tem um nome, que se chama climatério. Climatério. Aí engloba todos os sinais e sintomas, né, que a mulher vai começando a sentir até terminar. O climatério é essa fase, desde o início dos sintomas até o término da menstruação, e ele pode se estender um pouquinho depois. Porque a gente meio que junta o nome à pessoa, né? Exato. Menopausa, climatério, coloca que é a mesma coisa. Mas não é. Menopausa, quanto tempo que ela dura? Quando que ela começa? Climatério, quanto tempo que ele dura? Quando que ele começa? Quanto tempo dura? Nenhum dos dois. A menopausa é um dia, né? Mas o climatério, os sintomas, a gente não tem um tempo fixo. Cada mulher, tem mulheres que eu acompanho que menopausam com 45, 50 anos e por algum acaso tem alguma contraindicação e até 60, 70 anos elas ainda têm sintomas. Bem mais a menos. Como é que é isso? Mas começa ainda aos 45, tem. 50 anos. Exato. E está lá na casa dos 70 ainda tem... Ainda tem fogacho, ainda apresenta, porque quando a gente entra na menopausa, o metabolismo diminui, né? Aí o nosso colega vai explicar. Daqui a pouco a gente passa pro lado de cá. Melhor, saber. E a gente pode ter um pouco mais de acúmulo de gordura. E eu tenho conversão periférica de hormônio também, um pouco na gordura. Então, tudo isso colabora para os sintomas perdurarem por mais tempo também. Bom, então a gente não tem aí um período exato do acontecimento aí, de todo esse processo, mas a gente sabe que quando a gente menstrua pela primeira vez, aí também tem um nome, menarca. A menarca. Isso. Na casa, a partir dos... Hoje em dia, de 9 a 11 anos, as meninas estão menstruando. Hoje em dia, de 9 a 11 anos? Isso. É mesmo? Eles falam que calor, né, o aumento da temperatura, tanto é que as meninas que vivem nos trópicos, elas menstruam antes do que as que vivem num clima mais frio. Né? Isso que está acontecendo com o aquecimento global que a gente está tendo. Antecipa a menarca das meninas. Eu estou te perguntando isso porque eu estou tentando fazer uma linha do tempo aqui para entender. Se a gente teve uma primeira menarca, então vamos lá, por volta dos 11 anos de idade... Quanto tempo depois, provavelmente, ou quanto tempo vai durar da minha vida menstruando até eu chegar? São 30 anos menstruando? São... Um pouco, é de 45 a 50, né? Quem menstrua de 45 a 50 anos de idade. Exato. Mas eu passo um período de mais de 30 anos menstruando. 35 anos menstruando. Mais de 30, 30. Exato. E se eu comecei a menstruar com 11 anos de idade, significa que eu vou ter a minha menopausa antecipada também? Teoricamente sim, mas isso às vezes a gente não vê na prática, né? Porque teoricamente se você começou a gastar antes, você vai terminar a reserva antes. Se eu tenho um número exato de Mas de a gente ali. vê pacientes que começaram a menstruar com 11 que só tiveram menopausa com 50 ou 55 anos. Isso não é regra. Tá, tô tentando entender tudo assim. Aí quando a mulher engravida, esse período de gravidez, que tudo meio que para, sim, né, para receber, para formar aquela vida. Sim. A gente tem aquele boom de hormônio, estouro de hormônio no corpo para produção de leite, enfim, para poder manter o feto vivo ali no útero e em crescimento. Como é que ficam os óvulos? Onde eles ficam? Onde? No ovário. No ovário, quietinhos ficam, lá, que é exato, onde é a casinha deles. Você não tem mais o amadurecimento e nem a ovulação durante todo o período da gestação e a amamentação. Aí que vai vir o meu raciocínio. Uma mulher que teve um filho, ou uma gravidez, vamos lá, uma mulher que teve uma gravidez, ela ficou um período, de 9 meses, parada nesses 30 anos menstruando aí.
A mulher que teve 10 filhos ficou quase 10 anos aí parada na menstruação. Como é que é a menopausa dela? Foi parado e daí começa um start logo depois? Não, como é que é isso daí? Quando você inicia um ciclo de gravidez, às vezes você pode, no decorrer do tempo, descartar alguns óvulos. Então você não vai ficar... Nossa. Não é uma linha de congelado. produção que para. Exato, não é uma linha de produção exato. que para. Então você pode ir descartando o óvulo nesse... Tanto é que só. antigamente que as nossas avós, bisavós tinham 10, 15 filhos, né? E elas entravam na menopausa com 50, 55 no mesmo período. O corpo é perfeito, né? O corpo humano é incrível. Desculpa o bate-papo um pouco prolongado aqui com a doutora, mas é que eu preciso começar destrinchando todas essas principais dúvidas para depois a gente começar a entrar em outras searas ou em outros setores aqui. Metabologista. Agora falei certo, né? Isso. Falar nada pra ninguém. Tentei fazer essa apresentação aqui falando metabologista, não saía de jeito nenhum. Endocrinologista e metabologista. Não é a mesma coisa? Não. O endocrinologista estuda as glândulas, né, de secreção interna, que são as glândulas endócrinas. E o metabolismo é diferente. O conjunto de reações químicas do organismo envolve todo o metabolismo do corpo humano. Como é que é a mulher nesse sentido? Endocrinamente falando? Como é que é a mulher nesse sentido? Metabolicamente falando. Principalmente, o que nós temos que computar é que a mulher, ela tem muito mais hormônios femininos do que os homens. Os homens também têm. E progesterona, estamos falando desses dois. Isso mesmo, estrogênio e progesterona. Os homens também têm um pouquinho de estrogênio, não é? Mas muito menos que as mulheres. Então, em características físicas, vamos pensar assim, os hormônios femininos, que são estrogênio e progesterona, determinam as características sexuais secundárias. Tá. Em termos de gordura, aquela deposição de gordura mais em região de quadril e coxa, que é mais ginoide, né? Enquanto o hormônio masculino principal, que é a testosterona, já é diferente. A gordura do homem é característica na região de abdômen, flancos, e é até interessante chamar atenção para o momento da menopausa. Porque na menopausa, o que acontece? Os ovários deixam de produzir os seus dois principais hormônios, estrogênio e progesterona. Então os níveis para totalmente ou diminui? Praticamente. Nossa, praticamente, produção muito pequena. Uau. Os níveis vão lá para baixo, diferente do homem. Quando a gente fala em andropausa, por exemplo, o homem não deixa de produzir os hormônios dele. Os homens continuam a produzir, embora menos. Até nisso vocês levam vantagem. Isso é verdade. Então, os sintomas no homem não são tão característicos quanto os da mulher. Por exemplo, os sintomas vasomotores, que são os fogachos, aquelas ondas de calor, os suores noturnos, são muito raros nos homens. E essa diferença hormonal, por exemplo, o hormônio feminino deixa de ser produzido, o que acontece? A distribuição de gordura na mulher pós-menopausa começa a ser um pouco mais masculinizada, em região de abdômen e flanco. Não é? Fica mais fácil ganhar aquela barriguinha, ganha peso, ganha mais aonde? Em região abdominal. Essas diferenças são importantes. Os hormônios femininos também são importantes para as outras características sexuais secundárias. Para que eles servem? Mama, pelos. Que filho? Filhos também, né? Filhos também, com certeza. E sem esses hormônios, como é que a gente fica? Sem os hormônios, os sintomas podem vir. Por exemplo, na menopausa, mais ou menos 80% das mulheres apresentam os sintomas vasomotores, que eu disse que são os fogachos, que são as ondas de calor extremamente incômodas, os suores noturnos, que são extremamente incômodos. E, depois de mais ou menos 4 anos, 50% das mulheres continuam a apresentar esses sintomas e as outras 50% deixam de apresentar. Nossa. E 30% das mulheres após 60 anos ainda podem permanecer com esse tipo de sintoma. Além disso, tem os sintomas que são os geniturinários, que a gente diz, que são a bexiga hiperativa, em que as paredes da Tudo vesícula... tem a ver com hormônio? Sim, ou com a falta do deles? hormônio feminino. É mesmo? Sim. A bexiga hiperativa, o que acontece? A bexiga tem contração involuntária durante o enchimento, né? Então, a mulher sente vontade de urinar várias vezes ao longo do dia, às vezes mais de 8 vezes. Aquela urgência para micção também. Pode haver incontinência urinária, que é comum. Começa a não controlar. Começando a controlar, exatamente. Pode haver atrofia de vagina,
atrofia de vulva, diminuição da lubrificação vaginal, ressecamento vaginal, insônia, cansaço, tendência à depressão. Aqui com o nosso amigo Moisés vai ser interessante trocar essa ideia. São muitos sintomas, né, associados a dores articulares, dores musculares, aumenta muito, a qualidade de vida da mulher fica muito prejudicada, né? Daí a ideia de fazer a reposição, desde que ela seja de forma segura. Já vamos chegar no assunto, tema aqui do nosso programa, reposição hormonal. Vamos falar com o nosso psicólogo. Depois da gente ter tomado essa aula aqui fisiológica de saber o que acontece com o nosso corpo, como é que a mulher é mulher, como é que a mulher vai deixando algumas características aí que para nós nos acompanham a vida inteira, elas vão ficando meio de lado, a gente vai ser meio que sem entender o que está acontecendo. Bom, primeiro isso acontece mensalmente com a gente, né? A gente tem altos e baixos mensalmente aí, o cume da menstruação, TPM, enfim, essas alterações de humores totalmente ligadas com hormônios aí, né? Aí eu chego lá no seu consultório, cheia de cólera, de raiva, de impaciência, tudo, e vomito tudo em você. E aí você vai analisar como é que é essa história aí. Onde entra o psicólogo nessa história? Tudo vai depender realmente da queixa, do que o paciente apresenta. Coitado, né? de você. Então, todos esses sintomas que foram falados, ele pode causar vários desconfortos na mulher, né? Porque com a diminuição do hormônio, ela pode engordar. Isso pode causar um rebaixamento na sua autoestima, né? Vai prejudicar ela nos relacionamentos. A vida inteira assim, a gente já briga com a balança a vida inteira assim. Aí quando vai chegar lá no finalzinho ainda... No finalzinho não, porque 50 anos não é finalzinho, né, gente? 50 anos a gente está na tenra idade, na verdade, né? Exatamente. No finalzinho ainda, menstruação, aí a gente vai passar por tudo isso. Cheguei bem aos 50, 55, falo, agora vai entrar a menopausa, Silvia. Agora não vai ser bem assim não, né? E aí sobra para você tentar entender e administrar junto com a paciente essas intempéries. Isso porque pode prejudicar na vida conjugal. Com certeza. Pode prejudicar na vida social, né? Porque a mulher ela fica irritada, né? E a pessoa que está do outro lado não sabe. Então pode causar vários esses desconfortos, né? Que ela procura o psicólogo. Agora quando ela me procura, ela fala assim, estou com uma secura vaginal, vou ter que indicar para o especialista, né? Aí ele vai, como ele falou, que uma paciente de câncer não pode receber a reposição hormonal, né? Então, como é que vai tratar esse caso da secura? Então, acho que são recomendados umectantes, hidratantes, para estar tratando esse tipo de sintoma. E assim, no lado psicológico, realmente a gente vai tentar trabalhar a autoestima da paciente, né? E vai tentar trabalhar essa coisa dos relacionamentos, porque ela vai ter muito problema com relacionamento. Vamos falar de sintomas aqui? Sabe uma coisa que eu acho muito importante? O estrogênio, o significado de estrogênio. Estro é cio, então é o hormônio gerador de cio. O estrogênio é o hormônio que faz a gente, depois que termina a menstruação, levantar, olhar no espelho e falar, tô arrasando, tô linda, olha meu cabelo, olha a minha pele, né? Então, imagina uma pessoa com a baixa, né, desse hormônio. Eu acho que isso é super importante para as pessoas terem um pouco de noção do que a gente passa. Agora, sim, hoje, graças a Deus, a gente tem tratamento para tudo. Eu sou mastologista, eu cuido de câncer de mama também, além de ginecologista. E eu tenho muitas pacientes que têm contraindicação direta por conta do câncer. E a gente tem uma porção de contraindicações. Não é para todo mundo. Não, e a gente tem uma porção de alternativas de tratamentos. Por exemplo, secura vaginal hoje, a gente tem laser. CO2, o mesmo que a gente faz no rosto, a gente pode fazer na vagina. E ele recupera a vagina, volta ao normal. Mas por tempo, por um prazo de validade. Na verdade, você faz 3 a 4 sessões, você já tem uma melhora quase completa e você faz uma manutenção. Isso dói. Uma vez por ano. Não dói. Dentro a gente não tem receptor doloroso, tá? Então você sente uma vibração. Como quando usa OB, que você tá não dentro. sente. Exato. Agora, a região, às vezes, de vulva, quando você vem chegando perto da pele, você tem dor, a gente faz um anestésico local. É fantástico. Então, hoje a gente tem muita opção de tratamento. Não sabia né? Por isso que eu falo, eu acho que o importante da menopausa, hoje, é você começar a tratar antes dela se instaurar, né? 100%. E não deixar você ter os sintomas. Então, hoje eu pego as minhas pacientes já na perimenopausa e eu já começo a fazer controle hormonal,
né? Hoje a gente tem a opção de implante de hormônio bioidêntico, né? Não sei se você já ouviu falar também. Não, mas tá aqui na pauta, a gente já vai falar já. Exato. Eu quero voltar um pouquinho atrás aqui antes, Manda. só para entender ainda essa linha do tempo. Quem tem muita TPM vai ter uma menopausa complicada? A minha avó achava que ia, mas não. Não. Isso não tem relação. Não tem relação alguma. Nenhuma. Porque a TPM é uma alteração hormonal. Sim. Que faz você ter crises, enfim. Exatamente. As crises que todas as mulheres nós sabemos que temos. Por aumento de progesterona. Então, é por aumento de progesterona. Exato. Então, assim, pela falta dela, não significa se eu tenho muito aumento, eu vou ter super a queda de progesterona. Não está relacionado isso. Nenhuma relação. Quais são os primeiros sintomas que eu começo a sentir? Climatério. O que estava falando assim? Olha, espinha, aos 40 anos de idade, o que isso significa? É para eu ficar de olho? Se eu tive um calor numa noite, um suor noturno, uma noite ali no mês, ou venho tendo um mês, dali 3 meses de novo, significa que eles estão começando a aflorar ali ou não? Não tem nada a ver, são casos isolados? O principal sintoma da menopausa e do climatério é a falta de menstruação. Então, a menstruação começar a ficar irregular. Às vezes eu sangro um mês, fico 2 meses sem. Você pode começar alguns sintomas antes ou não, tá? O primeiro deles é a ausência de menstruação. Primeiro, pra gente se preocupar, é quando a menstruação começa agora. Tem pacientes que já desenvolvem sintomas vasomotores, por exemplo, que são os fogachos, né, os calorões. Eu tenho isso desde que eu nasci, gente. Ah, não, mas isso Imagina é uma característica sua. Imagina a menopausa, eu tô frita. E esses calores, quando eles vêm numa... E geralmente o constante, calor né, é do tórax pra cima. São os que eu sinto desde que eu nasci. É daqui Você pra fica cima. vermelha, É daqui pra cima. né? E depois você tem um esfriamento, digamos Totalmente, assim, que dá exatamente. frio. Chega a arrepiar, a pele Exato. fica toda arrepiada. É esse que é o Você sintoma toca na pele, a pele tá gelada. do calor relacionado à deficiência hormonal, tá? Irritabilidade, alteração de humor. A mulher que começa do nada, ela quer matar o marido, quer matar os filhos, e, né? Isso ocorre mensalmente. Então, sim, mas uma coisa que não acompanha o fluxo, o Sim, ciclo. tá fora da, né? tá fora da Exato. curva ali, tá fora da curva. Isso ali, também é sim. uma coisa que também fala a favor, né? E de repente ela tá brigando com você e chora. Nossa, é que, enfim, todas as mulheres podem se submeter a uma terapia hormonal? Não, nem todas. Como a gente já vislumbrou aqui, Tem. nem todas. Quem que pode? Quem que não pode? Tem várias contraindicações, né? Na verdade, até recentemente, em 2017, a Sociedade Americana de Menopausa soltou uma diretriz nova, né? E eles enfatizam lá que não existe, na verdade, uma contraindicação absoluta. Tudo deve ser feito caso a caso. Toda mulher deve ser avaliada individualmente. No geral, as contraindicações formais são câncer de mama, câncer de endométrio de útero, lúpus eritematoso sistêmico, porfiria, trombose venosa também, doenças cardiovasculares presentes podem ser contraindicação. Por que toda essa linha aí de doenças? O que é que essa reposição hormonal, esse tratamento com hormônio aí pode alterar? O que ele faz? Por exemplo, as contraindicações mais importantes, que são as ginecológicas principalmente, o câncer de mama e o câncer de endométrio. Tá. Os hormônios femininos podem estimular a proliferação de células na mama e podem aumentar um pouco o risco de câncer de mama. Na verdade, depende da reposição. Por exemplo, uma mulher que não tem útero, por exemplo, e que vai se submeter à hormonioterapia, ela pode fazer hormonioterapia apenas com estrogênio, apenas com estradiol. E o estradiol não aumenta o risco de câncer de mama. Então, é mais fácil fazer do ponto de vista, né, de câncer de mama. Aliás, o que me leva à pergunta, quem não tem útero também tem menopausa? Sim. Porque retirou o útero. Não necessariamente a perda do hormônio. Se uma mulher, por exemplo, retirou o útero precocemente, os ovários continuam funcionando. Porque e são os produzindo ovários ali que estão... seus Sim. hormônios. Sim. Aliás, por exemplo, foi até interessante você falar, Silvia, pelo seguinte: quando o ovário é retirado por algum motivo, alguma doença, Tá. Em uma idade mais precoce, por exemplo, 38, 40 anos, é recomendável fazer a reposição hormonal pelo menos até a média da menopausa da mulher brasileira, por exemplo, Olha só. que gira em torno aí cerca de 51 anos, né? Isso é preconizado fazer, pelo menos até essa época. Ou então naquelas mulheres que entram em menopausa precoce,
ou naquelas que são submetidas à cirurgia de ovários. Tá. Né? Elas podem fazer a reposição pelo menos até a cidade. Né? Ok. Então, a reposição hoje, ela está indicada, vamos imaginar assim, se não houver contraindicações, especialmente naquelas mulheres que estão até os 60 anos, Tá indo até além? os 60, Tá. porque os benefícios são maiores que os riscos, ou naquelas que se situam até 10 anos depois do início da menopausa. Vamos imaginar assim, menopausa, tecnicamente dizendo, são 12 meses sem menstruação. É isso. Ponto. Quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, a gente define como menopausa. Menopausa. Né? Então, a partir desse momento, até 10 anos depois, é o ideal para iniciar a reposição. Porque depois de 10 anos, ou mulheres maiores que 60 anos, os riscos podem ser maiores que os benefícios. E aí isso tem que ser pesado caso a caso. É o que eu falo, né, gente? Não existe remédio inteligente, né? Que você toma e ele vai pra dor no dedão do pé e ele só vai para o dedão do pé. Ele passa pelo teu corpo inteirinho, que não tem nada a ver com a história, e vai deixar alguma informação, algum material químico ali que não precisava. Daí, então, ter esse cuidado, ter essa análise clínica de um especialista para dizer, com exames, através de exames, enfim, de histórico familiar, tudo. Eu estou perguntando quais as mulheres que podem, quais as mulheres que não podem ter reposição hormonal. Aliás, a gente só trata a menopausa com reposição hormonal? Não. O tratamento Existem... é o hormônio. Agora, Tá. você tem sintomáticos. Né? E reposição você pode hormonal? diminuir os sintomas. Tá. E reposição hormonal é tomar remedinho todo dia? Não. Não. É via oral, isso que eu falo, queria era com a pílula? Você tem via oral, você tem adesivo, você tem implante, você tem creme, gel, tópico. Para reposição hormonal? Passar na pele? Às vezes injetável. Tem algumas pessoas que ainda fazem com hormônio injetável. Como eu vou saber por quantos anos eu tenho que tomar isso? A Silvia é um caso que só tem calor. Existia Ela tá só com ausência de menstruação e calores. Quanto tempo ela vai ficar Existia tomando? uma diretriz que nos orientava a fazer a reposição hormonal por 5 ou 10 anos, Tá. no máximo. Desde que a paciente parasse de menstruar, iniciava o tratamento e perdurava esse tratamento por de 5 a 10, óbvio que avaliando a paciente anualmente para ver tudo certinho. Hoje, a gente tem pacientes de 40 anos de reposição hormonal, né? Porque 40 anos? a gente está aumentando a expectativa de vida, não é justo você retirar aquilo da paciente e deixar que ela volte, talvez, até ter sintoma e diminua até a longevidade dela, né? E o que acontece, assim, o que acontece nesse período de 5 ou 10 anos com reposição hormonal ali, que depois não acontece mais? O que é que vocês tratam Não, nesse período que antigamente- depois não vai mais acontecer? Eles tinham os estudos, na verdade, que tinham Porque a defasagem de isso há 10, hormônio eu já 15 tenho. anos atrás, né? Tá. Você dava aquele hormônio, porque o que é reposição hormonal? É você tentar retornar os níveis hormonais que você tinha antes de parar a produção, Tá. certo? Interna. Então você tentava dar isso externamente por hormônios sintéticos, né? E aí os estudos com esses hormônios sintéticos falavam que a partir de 10 anos, 5 a 10 anos, aumentava risco cardiovascular, aumentava outros riscos que punham em risco a saúde da paciente, né? Agora, hoje, como Tá. a gente tem essa gama muito maior de tipos de reposição, né? Então, você faz uma coisa muito mais fisiológica, você mantém o mesmo hormônio que a paciente produzia antes, eu consigo prolongar. Então, sem ter algum problema para ela. Depressão. Estou entrando na sua área aqui. Tudo isso que a gente está falando de hormônios, com ou sem eles, pode culminar em depressão? E aí, como é que faz? É um problema químico. Nesse caso, é aconselhado a psicoterapia, né? Se a pessoa está com ela está sentindo depressão, ela pode levar até o suicídio. Sim, não é brincadeira. Não é uma brincadeira. estado que eu estou Hoje em dia, tristinha hoje. é que hoje em dia, no Estou senso sem comum, a vontade. depressão ficou muito banalizada, né? Hoje, qualquer coisa, a pessoa fala, eu tô deprê. É. Né? Não é Então, isso. mas não é por aí. Momento de tristeza, momento de... Isso, tem pensamentos depressivos, né? Então tem que tratar. Muito maior, né? Se for identificado uma depressão mesmo, inclusive até eu aconselhava o medicamento. Você consegue identificar uma depressão? Bom, para você deve ser meio claro isso daí, né? Falar, essa mulher está com depressão muito provavelmente associada pela baixa de hormônio dela. Ou não, você precisa ter exames Então vai depender clínicos, que se ela veio tipo, com essa ajuda. queixa. Aí eu já vou ter encaminhado. Começou tem 2 anos. E aí você pega, qual a sua idade? Dá para fazer essa associação ou não?
Tem casos e casos. Casos e né? casos. Isso. Mas como é que você consegue saber, ali que você fala assim, ó, essa Se depressão ela tem tá com período, tem depressão- prazo de validade essa depressão dela, porque está associada... Como que você consegue identificar isso? Se ela está com depressão ou não, se é ligado a... Se é ligado à menopausa ou não? Então não dá para saber, porque ela vai Não. trazer uma série de informações. Né? A gente vai fazer uma análise nessa pessoa, nesse paciente. Então ela tem uma série de queixas que ela vai trazer e no decorrer da análise a gente vai descobrir se é decorrente disso ou não, pode não ser. Né? Ela pode ter uma depressão por conta de outro fator, que não seja o fator hormonal. Né? Talvez, porque assim, não existe casos de hormônio que a pessoa leva a vida inteira e nem tratou. E nem tratou, e nem sabe. Mas tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. Agora, eu acho importante, como ela falou, tudo hoje é na base da prevenção. A medicina é preventiva, a psicologia tem que ser preventiva. Então, não é chegar lá quando Estourar, já o leite está derramou. no fundo do poço, já não... Entendeu? Aí E fica é uma difícil o série trabalho de todos os técnicos, né, de todos os especialistas. Bom, gente, esse é o programa Em Discussão Saúde. O papo aqui é reposição hormonal. A gente vai fazer uma pausa aí para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Continue com a gente. Embora seja uma etapa natural da vida para todas as mulheres, a menopausa, fase em que o corpo para de produzir os hormônios estrogênio e progesterona, é vista de modo negativo por muitas delas, pelo fato dela vir acompanhada de sintomas desagradáveis. Mas será que a reposição hormonal é a melhor solução? Este é o tema do programa Em Discussão de hoje, que recebe o Dr. Danilo Bianchini, ele que é endocrinologista. Aqui com a gente também está a doutora Mariana Rosário, e conosco também Moisés Luiz, ele que é psicólogo. Bom, eu brinquei aqui com os nossos convidados que eu fui boazinha no bloco anterior, porque agora eu vou entrar com uma notícia que é sabida por todos vocês, para vocês não é novidade, mas que foi uma notícia que eu posso dizer divisora de águas aí desde 2002. Vou ler um trecho para vocês do que aconteceu. Tudo ia bem até o ano de 2002, quando uma pesquisa conhecida como Women's Health Initiative, deve ser Iniciativa da Saúde da Mulher, enfim, foi publicada no Jornal da Associação Médica Americana. O trabalho, que contou com a participação de 27 mil voluntárias americanas, chegou à seguinte conclusão: a de que o tratamento com hormônios aumentava os riscos de eventos como câncer de mama, infarto e derrame. A partir daí, a terapêutica passou a ser vista com total desconfiança. Bom, por causa desse burburinho aí que aconteceu, aqui no Brasil, como é que resvalou essa notícia? A Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e a Associação Brasileira de Climatério, a SOBRAC, decidiram divulgar um comunicado no qual ressaltavam alguns pontos importantes da pesquisa. Entre eles estava o fato da pesquisa ter sido feita com mulheres que estavam na menopausa já há um bom tempo. Além disso, as doses utilizadas eram super altas, além do padrão, em relação aos que eram usados aqui no Brasil. E só foram testados tratamentos manipulados pela boca, pela via oral. Sendo assim, não havia razão para pânico. Não há razão para pânico, doutor? Exatamente. Eu estou falando de câncer de mama, derrame e infarto. Exato. Como não tem pânico? Nessa época, 2002, nós estávamos vivendo um boom da reposição hormonal. Todo mundo estava repondo Todo hormônios. mundo repondo hormônio. A gente ouvia bastante. E era mais uma reposição, era um pacote. É isso mesmo que foi feito até na pesquisa, né? Muitas mulheres que participaram dessa pesquisa já estavam na menopausa há muito tempo. A reposição foi toda por via oral. E na época, o que foi utilizado foi o estrogênio conjugado e medroxiprogesterona, que atualmente... Que era o que era usado na época? Na época. Tá. Essa pesquisa foi feita com esse tipo de reposição, né? Hormônios diferentes que hoje a gente usa pouco, inclusive. Isso foi um balde de água fria na reposição hormonal. Muita gente deixou de fazer tratamento. Isso acabou levando um impacto muito grande na qualidade de vida das mulheres nessa fase. Muito. Até, inclusive, muito foi testado de medicamento não hormonal para tentar aliviar os sintomas da menopausa. Tanto que hoje eles são muito utilizados ainda para aquelas mulheres que não podem se submeter à terapia de reposição hormonal. Então, gente, não é para todo mundo terapia de reposição hormonal, como a gente já havia falado aqui anteriormente.
Mas também são casos e casos. Exato. São casos e casos. Cada caso é um caso. Tá. Então, hoje em dia, por exemplo, são usados alguns medicamentos antidepressivos, aproveitando a deixa aqui da depressão, que o Moisés estava falando, os antidepressivos são utilizados também para alívios dos sintomas. Antidepressivos que atuam na serotonina, antidepressivos que atuam na serotonina e noradrenalina, a pregabalina, gabapentina. Nós temos vários medicamentos. Tudo isso que daí altera? podem... A gente está falando de alterações aí que podem me deixar mais feliz, mais triste. Exato. Né? Além de mais feliz, diminuir as ondas de calor, suores noturnos, sintomas geniturinários. Então, a partir desse estudo, como ficou tudo mais complicado, né, houve uma busca intensa por medicamentos não hormonais também. De lá para cá, houve um acúmulo de evidência muito grande, vários ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais. E hoje, como eu estava dizendo antes, tudo, né, mudou, e a análise hoje em dia a gente faz caso a caso. Muitas vezes a gente pode fazer a reposição via oral, muitas vezes é preferível fazer uma reposição pela pele, por exemplo, transdérmica. Demora mais, demora menos? Por que a escolha de um ou outro? Tarará? Adaptação da paciente, é isso? Não, por exemplo, se tiver uma contraindicação qualquer. O hormônio que vai definir como ele vai ser colocado. Sim, vai ser... uma mulher que teve trombose, vamos dizer assim, trombose venosa. Quem tem trombose ou tem quadro de trombose na família, pode fazer reposição hormonal? Pode fazer reposição hormonal, até pode, veja. E aí nós temos que observar muito a paciente em si. O histórico. Porque, por exemplo, numa trombose aguda, jamais. Numa paciente que já teve trombose muito tempo atrás e que não tem nenhum outro fator de risco para trombose, principalmente os genéticos, ela pode ser submetida. E nesse caso, nós optamos pela via transdérmica. É muito mais seguro do que a via oral, nesse caso. Então, para cada mulher, para aquelas que têm só sintomas geniturinários, por exemplo, bexiga hiperativa, incontinência urinária, elas podem se beneficiar só da reposição de estrogênio intravaginal, por exemplo. Né? São pequenas doses, eles são muito pouco absorvidos do ponto de vista sistêmico, vão pouco para o sangue. E isso é mais seguro. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado, né, especificamente focando aquela pessoa. Estou cheia de perguntas aqui para a gente começar a fazer. A primeira delas aqui, podem ocorrer sangramentos e cistites com reposição hormonal? No início, sim. Principalmente se você começa a reposição muito após a parada da menstruação, quando eu retomo esses níveis hormonais, elas podem ter sintomas geniturinários, cistite, corrimento, porque toda a flora vaginal, pela atrofia causada pelo estrogênio, ela se destrói, a flora vaginal. Então, quando você retoma essa flora, o trofismo da vagina, você pode ter alteração de pH e ter alteração de vulvovaginite ou até de bexiga. E o sangramento pode ocorrer porque, às vezes, eu forneci uma quantidade de hormônio, sim, eu posso ter uma proliferação endometrial e eu posso. Mas sempre tem que ser avisado. Local, é pouco, é pequena quantidade, a gente, óbvio, já trata antes logo, disso já investigou tudo e viu se não tinha nenhuma alteração antes de começar a reposição. Então a gente fica mais tranquilo no primeiro momento. Como é que fica o humor da mulher com esses tratamentos? Como é que fica? Melhora. Depende do tipo. Melhor. Depende do tipo da reposição. Assim, tá. se você trata com a reposição eu já quero chegar oral, em você aqui, né? A reposição via oral é uma dose gigantesca, fixa, que tem na farmácia, você vai lá e compra o remédio e toma, né? E aí ela às vezes funciona rápido, pela dose de hormônio mesmo. A reposição com o hormônio bioidêntico, tanto via transdérmica quanto via implante, ela é mais lenta, mas eu vou recuperar todo o nível dela. Eu vou chegar no mesmo nível de hormônio que ela. E isso é individualizado. Você usa X, eu uso Y, a outra paciente vai usar outra quantidade. Não existe uma quantidade fixa. Estou perguntando isso porque eu imagino aqui, no seu caso, como psicólogo, essas alterações de humor que a mulher passa e vai passar ao longo desse processo que pode durar 10 anos ou mais, durante a menopausa, afeta diretamente a vida social dela, a vida amorosa dela, a vida até como mãe dela. Eu imagino uma mulher que está passando por essa situação, com ressecamento vaginal, perda de libido, ganho de peso. Aí eu vou para você, chego no seu consultório e peço ajuda.
como é que você pode me ajudar? Eu sei que quimicamente eu já estou sendo assessorada por especialistas, mas como psicologicamente eu posso não deixar que isso afete ali? Falar, é temporário. Como é que se trabalha isso? Nos casos de família, é aconselhável ter uma terapia de casais. Ah, é? Sim, porque vai ter problemas de relacionamento. Que é legal explicar, inclusive, pro marido, né? Fala assim, olha, ela não era assim, ela está assim. Isso, é porque assim, eu Não costumo vai dizer que ficar o assim. hormônio, ele trai a mulher, né? Ah. O hormônio não é o marido que trai, né? Então, vai chegar Nossa, o dia eu que a gostei dessa mulher... frase, verdade. A mulher acorda de um jeito, irritada, nervosa com tudo, e vai querer jogar a culpa. A culpa não é do marido, a culpa não é dela. A culpa é do hormônio, né? Então, é aconselhável que faça uma terapia de casal até, porque vai atrapalhar no relacionamento. Se for uma terapia, se atrapalhar no relacionamento com os filhos, uma terapia familiar. Porque eu imagino, uma mulher que está ainda em idade de trabalho, de mercado de trabalho, como é que ela lida com isso também? Você lida com No seres serviço humanos, também. trabalhando o tempo inteiro. Você pode até trabalhar atrás de um computador sozinho ali, mas você vai falar com alguém em algum momento, pela tela ou por telefone. Imagina a pessoa alterada, né? Completamente alterada, como é que faz isso daí? Então, esses dias me apareceu uma paciente, não sei se o problema dela é climatério, ela só entrou em contato, me procurou e ela estava com uma síndrome do pânico, onde ela estava com medo do chefe. Então, problemas de relacionamento interpessoal em todas as áreas da vida. Porque se a menopausa pode, não diz que vai causar até depressão, síndrome do pânico está no leque aí de ocorrências. Pode acontecer, porque são alterações químicas ali dentro do corpo que podem me levar a isso daí. Vamos falar de libido? A gente só flertou um pouquinho com esse nome aqui, libido, mas é importante, volto a dizer, a mulher está no... Não sei se no auge, mas ela está no momento bem com a cabeça dela, que ela já passou por gravidezes, já separou, já se casou de novo, ou não, está muito bem resolvida no casamento de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Ela se sente produtiva, ela está produtiva com saúde, e aí ela entra nesse momento de menopausa. E aí um dos sintomas, além dos calores, de ficar lá se abanando loucamente, andando com leque para cima e para baixo, é libido. Ela acabou de estar bem na vida dela resolvida e libido. A reposição hormonal repõe a libido? Muitas vezes a reposição hormonal melhora a libido e é suficiente para restabelecer a função sexual. Mas muitas mulheres acabam não se beneficiando nessa parte especificamente. Elas podem não restabelecer desejo, orgasmo, lubrificação e, nesses casos, uma reposição de testosterona, que é o hormônio masculino, que na mulher normalmente ele anda em pequenas quantidades no sangue, isso pode ser benéfico. Tá. Não deixando as doses de testosterona em níveis masculinos, não é nada disso. Não é essa a ideia. A Calma, ideia mulheres. são pequenas doses de testosterona para deixar a testosterona em níveis normais para a mulher. E isso tem sido interessante porque isso pode contribuir bastante para a libido, para o desejo, função de orgasmo, lubrificação. Né? Na minha experiência, a testosterona, por exemplo, quando associada com a reposição, que não foi eficiente nesse ponto, né, pode ajudar bastante. E a testosterona, geralmente ela é feita via cutânea. Que era a minha Um gel pergunta, se a transdérmico. reposição hormonal poderia ser feita com testosterona, né? Eu não Outra vejo. possibilidade ainda são os pellets, né? Os dispositivos subdérmicos que liberam testosterona. Também é uma possibilidade. Também. Também é uma Eu possibilidade. não reposição de vejo testosterona. reposição hormonal sem testosterona hoje. Não vejo. Não consigo O que a enxergar. testosterona faz mesmo? Na mulher? As minhas pacientes, o que Libido. elas me falam? A testosterona, além da libido, ela aumenta o metabolismo, ela diminui a porcentagem de gordura Gente, e a gente aumenta emagrece. ganho de Olha que massa maravilha. muscular. Então você repõe tudo aquilo do seu metabolismo que está indo, né? As minhas pacientes que voltam no consultório, elas falam, doutora, a testosterona é vida. E eu nunca deixei ninguém com pelo, obviamente, cheio de espinha, é isso que ele falou. Nem falando As mais doses grosso. são baixas, nem com voz grossa, de jeito nenhum. Tá? Mas eu acho que hoje, existem É o equilíbrio, estudos né? hoje de testosterona na menopausa e na andropausa, com aumento de diminuição de resistência à glicemia e à insulina. Então, quem tem diabetes e usa testosterona diminui essa diabetes. Tem pacientes que desmamam de medicação de diabetes só com o uso de testo.
Olha tá? só que Então, maravilha. acho que isso é muito importante. Sono. Terapia hormonal, vulgo TH, né? Que aqui eu tô cheio de TH. Terapia hormonal melhora o aspecto da pele, das unhas e do cabelo? Porque eu falei do estrogênio. O estrogênio é o que faz a nossa pele ficar boa, o cabelo ser sedoso, né? Então, tudo isso volta grande parte. É o que eu falei. Quanto mais cedo começar, melhor será o seu benefício. Tá. Tem mais uma dúvida aqui que chegou até a gente. Mamografia e a terapia hormonal. O que acontece com os seios com reposição hormonal? A gente fala de densidade ali na hora da mamografia. Fica mais difícil para o técnico analisar a mama. Fato, mito, verdade, mentira? Mito. A mama, Tá. ela é composta de glândula e gordura, certo? Tá. Essa é a composição da mama. Quando a gente envelhece, eu diminuo a quantidade de glândula e aumento a quantidade de gordura. Por isso eu tenho aptose natural. A mama dá uma quedinha quando a mulher envelhece. Quedaço. Quedaço. E isso, com a reposição hormonal que a gente vai fazer, ela não vai voltar a ter a quantidade de glândula. Ela pode até ter um pouco de dor no início da reposição e tudo mais, mas ela não vai retomar a quantidade de glândula mamária que ela tinha, por exemplo, aos 30 anos, que é uma idade difícil de você fazer uma mamografia e ter uma visão, tanto é que não é nem recomendado, só em alguns casos muito específicos, né? Por isso que a mamografia só é recomendada acima dos 40, hoje acima dos 50 pelo SUS. Porque a densidade mamária não nos permite ver lesões, né, antes dessa idade, por conta da quantidade de glândula. Qual o conselho que você dá para as mulheres que estão aí entrando no climatério? O conselho que eu dou para Tem as conselho? mulheres é estar sempre visitando o médico, né, para estar verificando essas alterações. E se precisar de um psicólogo, a gente está lá para estar ouvindo, né? Eu dou esse conselho para as mulheres, para que elas estejam atentas a esses tipos de problema. E parabenizo as mulheres, que a semana que vem vai ser aí o Dia Internacional das Mulheres, né? Aí a gente tem ainda Dia Internacional da E eu Mulher, não ainda deixo um muita luta conselho só pela para as frente. mulheres, não. Eu deixo um conselho para os maridos, que eles tratem bem as suas mulheres, né? E quando Entendam as suas que mulheres. eles entendam as suas Às vezes nem a mulheres. gente se entende. Nessa fase, é a fase que o marido procura outra, porque a mulher está mais gordinha e às vezes ele não sabe que é um processo natural que ela É está. estressante mesmo viver Que ela ao lado tá dessa ali, mulher. É né? complicado. Não é fácil. Então, e recomendo hoje também a multidisciplinaridade, né? Hoje tem Não é só um que vai te ajudar a resolver Não é o só problema. São vários especialistas ali que Isso. podem, em conformidade, ajudar. Acho que um ajudar o outro. Se eu reconhecer que ela está com um problema endocrinológico, eu vou encaminhar ela para o endocrinologista. Se ela tiver com um problema ginecológico, tem que ser ginecologista. E esses também vão estar. Você está com um problema de depressão, vai encaminhar para o psicólogo. Toda mulher que passar pela menopausa vai engordar? Não, não necessariamente. E vai ficar gorda? Quer dizer, passou pela menopausa, agora não tem mais jeito, vai ser muito difícil. Porque a gente vem encontrando dificuldade para emagrecer ao longo da vida, de Sim. mulher. O que a gente fazia aos 20 anos, deixar de jantar, deixar de tomar um sorvete no meio da semana, você perde 1 quilo, 2 quilos. Isso aos 20 anos. Aos 30, você já tem que ficar 2 semanas sem tomar esse sorvete. Aos 40, você não toma mais sorvete. E aí chega na menopausa, nada disso que você fez adiantou, porque a menopausa vai vir aí para colocar você de novo em xeque. E não só isso, você ainda vai engordar. O que a gente faz, doutor? Então, não Eu tô falando isso necessariamente. que eu vou entrar na menopausa, gente, daqui a pouco. Já tô com 47. Tô chegando lá, tô no desespero. O que acontece? O estradiol, que é um dos hormônios femininos, ele é lipolítico. Ele ajuda a queimar um pouco de gordura. Então, a perda do estradiol pode facilitar um pouquinho o ganho de peso, mas isso não é para todo mundo. Porque Adoro tem, médico, você fala, pode facilitar um pouquinho o aumento. mas não é que, na verdade, é o seguinte, tem aquelas pessoas que, por mais que comam, que aprontem tudo, não engordam. Não é verdade? Cada um tem um metabolismo. Exatamente. Mas não é o caso da maioria, claro. Não mesmo. Então, a menopausa pode contribuir, de fato, para haver ganho de peso. O grande problema é que a maior parte do ganho de peso vem para região abdominal, flanco, aquela gordura visceral que está lá dentro do abdômen, que Lá aumenta nos órgãos. os riscos cardiovasculares, né? Mas não necessariamente, quer dizer, nem sempre a mulher vai ganhar peso. Mas, como o estradiol é lipolítico, sim, pode haver uma facilidade um pouco maior para ganho de peso nessa fase. Eu não sei para quem que eu faço agora, se é para a doutora Mariana, porque, doutor, vamos lá. Depois que a terapia é interrompida, a mulher envelhece? Na verdade, o processo de envelhecimento, né? Hoje na longevidade a gente fala muito em reposição hormonal, né?
E a gente retarda muito o processo de envelhecimento com a reposição hormonal. Então, a partir do momento que você para, o envelhecimento vai continuar. Não é que você não envelheça enquanto está repondo hormônio, você vai envelhecer, mas uma velocidade mais devagar, né? Mais lenta. Depois que parar a reposição, com certeza essa velocidade vai aumentar. Últimos minutos do programa, preciso fazer essa pergunta. Se eu sei de tudo isso, se eu sei que isso vai acontecer comigo, se eu nasci mulher, eu vou passar por esse momento, nesta fase aí da minha vida, por que não começar a tratar antes? Eu digo aos 30, ou a partir dos 25, ou quando eu tive a primeira menstruação. Tem jeito, gente, não tem jeito. Não tem opção. O que a gente consegue fazer para ajudar a todos os sintomas e ajudar no envelhecimento e no processo todo da vida, que hoje não tem mais discussão quanto a isso, é dieta e exercício físico. Isso é fundamental para tudo, né? Alzheimer, todos os tipos de demência, câncer, tudo que você estuda e você vê métodos preventivos é dieta e exercício físico. Tá? Dieta e exercício. Então, você focando numa dieta regulada, boa, sem os nossos 5 vilões brancos, sal, açúcar, farinha, né? E leite e acho que cocaína eles colocam como quinto, são os 5 vilões brancos. Então, diminuindo isso, tendo um monte de alimento orgânico, não comendo processado, não comendo nada de mal, isso o doutor pode falar muito melhor que eu. E exercício físico é lei, todos têm que fazer. Isso, o exercício físico vai evitar a depressão da menopausa, vai evitar que ela engorde, vai evitar que ela se sinta mal, né? Porque ela vai ter uma liberação de serotonina maior por conta disso. Então, acho que isso é o verdadeiro segredo. Fica a dica, né? Fica a dica para a vida, para tudo, na verdade, né? A última perguntinha, menopausa é doença, sim ou não? Não. Então por que tem tratamento? Tem tratamento porque há muitos sintomas nessa fase que diminuem a qualidade de vida da mulher. Como nós dissemos aqui várias vezes, ondas de calor, suor noturno, que são extremamente desconfortáveis. Os sintomas, tipo diminuição de libido, ressecamento vaginal, incontinência urinária, infecção urinária de repetição, Meu etc. ombrinho vai ficando assim, né? Meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou começar a enfrentar isso. Ou não? Não Ou vai. não. Então, para finalizar, indicam reposição hormonal? Sim, desde que bem indicada e bem investigado o paciente. Não é assim para qualquer uma, de qualquer jeito, qualquer um. reposição hormonal. Nada disso. Caso a caso, mulheres, procurem especialistas, procurem equipe multidisciplinar, ginecologista, endócrino, psicólogo, que para tudo tem um jeito nessa vida. Eu falo que só não dá jeito para a morte ainda, Exato. né? E até a morte já tem a criogenia, que vai saber o que vai ser lá na frente, né? Super obrigada pela participação de cada um de vocês. Como eu sempre finalizo o programa, portas abertas dessa Casa de Leis e dessa TV aqui, que trata sempre de assuntos da população do Brasil e, claro, do estado de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, gente. O programa em Discussão Saúde fica por aqui. Obrigada aí por ter ficado conosco e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!